E aí, clã, tudo certo? Hoje eu tô aqui para falar sobre esse livro 14 Hábitos de Desenvolvedores Altamente Produtivos do Zeno Rocha. Quero te contar por que eu gostei dele e o que ele mudou na minha vida. Eu vou falar aqui nessa análise um hábito que eu já fazia antes de ler o livro e outro hábito que eu comecei a fazer por causa desse livro. E para continuar produzindo conteúdo para vocês, eu preciso que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, que isso me ajuda bastante. Eu quero poder todo mês trazer uma análise de algum livro de conteúdo sobre programação, porque eu estou com a meta desse ano de ler um livro todo mês, um livro pequeno, mas que pode trazer grande conhecimento, como esse que eu vou fazer a análise hoje. Como todo programador, eu passo o dia inteiro atrás de uma tela e eu procurei uma alternativa de ler livros que não forçasse tanto minha vista. E o Kindle foi uma boa opção para isso, porque ele é leve, cabe bastante livro, posso levar para qualquer lugar que ele vai estar sempre disponível, e outra, que essa tela aqui ela não força a vista. E ainda mais que eu assino o Prime da Amazon, eu tenho direito a vários livros de graça. Se você tiver interesse em adquirir um Kindle, tem link na descrição, e comprando por lá, você vai estar contribuindo para o crescimento do canal. Tem link do livro também, confere lá. Bom, falando um pouco mais sobre o autor desse livro aqui, o Zeno Rocha, ele foi o primeiro brasileiro programador a se tornar Google Developer Expert. Ele é o criador do tema Drácula, que provavelmente você utiliza aí na sua IDE. A história de como ele criou o tema Drácula dentro do hospital é bem legal. Eu vou deixar o site dele na descrição do vídeo, confere lá, que é show de bola. Bom, o livro ele é relativamente pequeno, ele tem 130 páginas, é uma leitura bem leve para você começar, ela é bem objetiva também, então para mim que não tinha o hábito de leitura, é uma boa opção. Eu demorei mais ou menos uma semana lendo um pouquinho todos os dias, e ele não é aquele livro maçante que tem vários capítulos gigantes que demora para se desenvolver. Muito pelo contrário, ele estabelece um ponto a ser discutido e lá tem várias outras opiniões de programadores sêniores, de várias empresas, onde que eles dão o seu relato e sua opinião. Então, esse livro é um bom livro para criar o hábito de leitura. E falando sobre hábitos, ele fala sobre os bons hábitos que nós devemos tomar como programadores, como pessoas, como profissionais da área de programação e como esses pequenos hábitos podem ser poderosos. Ele aborda estratégias para você ter uma boa vida profissional e também uma boa vida pessoal, para poder conciliar essas duas coisas. Eu adorei bastante a leitura desse livro. Ele foi bem dinâmico, eu nem vi ele terminar, para você ter uma noção. Achei ele bem prático, ele te dá algumas lições para você colocar em reflexão, para você fazer. Ele instiga a gente a pensar em algumas soluções que nós devemos agir na nossa vida. E outro ponto que eu também gostei foi que ele é um livro atual. O Zeno Rocha ele escreveu ele em 2020, naquele período complicado que nós sabemos. Ele até comenta em uma entrevista que ele queria tirar algo positivo disso. Beleza, então vamos agora para os dois hábitos que eu comentei no início do vídeo. A minha intenção aqui não é abordar todos os hábitos, não que os outros não sejam importantes, eu apenas tive que escolher para não deixar um vídeo muito longo, porque eu achei mais interessante se aprofundar em apenas um, que foi o que realmente mudou minha vida. Bom, o hábito que eu já fazia antes e ainda continuo fazendo é o hábito ensinar é igual aprender. Nesse capítulo ele explica em como é importante a gente repassar o conhecimento que a gente tem. Pois quando você tenta ensinar a outra pessoa, você acaba aprendendo muito mais do que simplesmente quando você procurou aprender aquela certa coisa. E eu comecei a produzir vídeos aqui para o YouTube com essa intenção de repassar o conhecimento e conseguir aprender muito mais com isso. E de fato é isso mesmo. A maioria dos conteúdos que eu posto aqui, quando eu aprendi, eu tive que resolver algum bug, eu tive que resolver algum problema de configuração que eu estava tendo no meio do desenvolvimento, eu consegui achar a solução na internet. Mas muitas das vezes demorou para mim achar. E eu queria fazer um vídeo explicando como eu fiz isso para que outra pessoa aprendesse. Só que a consequência disso foi que eu aprendi muito mais do que simplesmente se eu tivesse lá procurado resolver aquele problema e tivesse sanado aquele problema que eu tinha. Então eu comecei a pensar dessa forma. E hoje tem muitas das vezes que eu procuro aprender alguma coisa só para poder ensinar, de tão legal que eu achei isso. E você pode começar esse hábito hoje mesmo. Seja um post em alguma comunidade dev, seja
vejo até um post de Instagram, alguma coisa, um vídeo, ou até mesmo comentando lá no Stack Overflow, que tem uma comunidade gigante. E no seu dia a dia também, se você já está na área de programação, tirar uma dúvida do seu colega que está tentando resolver um bug. Enfim, todas essas formas querem dizer que se você ensinar, você vai estar aprendendo também. Agora, o hábito que eu comecei a fazer, que eu não fazia antes, na verdade eu não tinha muita ideia do que significava isso, é o hábito seja sem graça. Mas como assim? Calma que eu já vou te explicar. Nesse hábito, o autor comenta sobre a intensidade na programação. Quando você passa a noite programando, quando você estuda muitas tecnologias ao mesmo tempo, às vezes você gasta o seu tempo livre para poder aprender alguma coisa nova, para poder fazer aquele job extra ou até mesmo cumprir aquele prazo apertado, e aí você gasta seu final de semana, você gasta feriado, ou seja, você fica 100% nisso. E sim, às vezes é necessário nós fazermos isso, principalmente quando estamos iniciando na carreira de programação. E eu digo isso porque eu já passei por essa situação. Quando eu estava começando, eu não tinha descanso, era 100% ali focado nesse objetivo que eu queria. E outra é que também eu não queria perder nada, então tudo saía, tudo que tinha de novo eu queria aprender, eu queria estudar, eu queria poder praticar isso daí. Mas o que eu aprendi com esse hábito não é que isso não é útil, não é que isso seja algo muito ruim. Profissionais que querem ser qualificados, que querem ter um objetivo, às vezes têm que fazer sacrifício e ter esforço para poder dar algum resultado. Mas o ponto que eu consegui extrair desse hábito é que esse tipo de hábito, né, esse tipo de comportamento, você gastar muita energia nisso, é como se fosse um poder especial de algum jogo. Geralmente em um jogo, quando você usa um poder tão forte, o seu personagem no jogo fica desgastado, sem energia, você tem que recuperar essas energias. Então, por mais que seja necessário nós fazermos esse sacrifício, nós ficarmos a noite inteira acordado, gastar final de semana, gastar feriado, nós temos que tomar cuidado para não deixar isso se tornar um hábito. Porque se você usa constantemente esse poderoso poder, vai refletir diretamente em seus resultados. Temos que utilizar isso com inteligência na nossa vida e saber o time certo na hora de utilizar esse grande poder. Porque sabemos que no mundo da programação tudo muda a todo tempo. Então temos que saber a como priorizar somente o que é importante para nós. O autor ele cita um filósofo chamado James Carson. Ele criou um conceito de dois tipos de jogos, que são os jogos finitos e os jogos infinitos. De um lado temos jogos finitos, onde tem regras específicas, tem jogadores específicos, e do outro temos os jogos infinitos, onde as regras mudam o tempo todo e jogadores entram e saem a qualquer momento. Pode parecer meio estranho a ideia de um jogo infinito, mas só que vamos lá que eu quero te explicar. Um exemplo de um jogo finito é o jogo de futebol. Nós temos a regra estabelecida, temos um número fixo de jogadores, temos um tempo determinado e o objetivo do jogo é quem fizer mais gol vence a partida. Ou seja, uma hora o jogo vai terminar. Já, por exemplo, um jogo infinito é o casamento. Cada casal faz suas próprias regras, às vezes mudam os jogadores conforme o tempo passa, então pode mudar as regras nesse meio tempo, e ali não tem objetivo para vencer, pois não tem ganhadores. O objetivo é continuar jogando, não tem uma linha de chegada. Então, o problema desse hábito da gente sempre estar querendo programar intensamente, querendo aprender todas as tecnologias e acompanhar todas, é que um jogador finito está tentando vencer um jogo que é infinito. E a programação sim é um jogo infinito. Sempre há novos jogadores entrando e saindo, as regras mudam, novos paradigmas aparecem, novos padrões, novos bugs. Resumindo, o objetivo é continuar jogando. E você não pode vencer o jogo da programação. Só pode continuar evoluindo o software para que ele seja melhor, para que ele seja escalável e mais útil para as pessoas todos os dias. A questão é equilibrar e priorizar. Focar em fazer a coisa certa pelas razões certas. Eu queria poder me aprofundar muito mais sobre esse conteúdo porque ele é muito importante na nossa área, porém seria um vídeo muito longo e cansativo. E para finalizar o vídeo eu quero deixar essa imagem que tem no livro aqui, que é o símbolo de um infinito e algumas frases escritas como criar novas funcionalidades, aprender novas tecnologias, consertar erros, documentar solução, otimizar performance.
Ou seja, nunca tem fim. Espero que isso tenha te ajudado a compreender melhor. Deixe seu like, se inscreva no canal, que isso me ajuda bastante a continuar produzindo conteúdo para vocês. Link do livro na descrição do vídeo. E lembre-se, vamos sempre compartilhar conhecimento. Fechou? Então valeu e até mais!